Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 20 de outubro. O Brasil atingiu uma marca importante nesta quarta-feira. Metade da população está vacinada com as 2 doses ou a dose única. Uma operação do Ministério do Trabalho em Goiás resgata mais de 100 pessoas que trabalhavam em regime de escravidão. A Justiça afasta do cargo o governador do Tocantins, Mauro Carles, do PSL, por suspeitas de irregularidades. E ainda a alta do preço do tomate. O quilo já chega a quase R$10 no interior de São Paulo. É agora no Brasil TV. O Brasil passou hoje da marca de 50% da população totalmente vacinada contra a Covid, segundo o boletim extra que foi divulgado no fim da manhã pelo consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. 152.325.559 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso é 71,41% da população. Aqui agora a gente dá uma olhada na população totalmente vacinada. 106.874.272 pessoas receberam as 2 doses da vacina. Isso representa 50,10% da nossa população com a vacinação completa. 5.065.592 tomaram a dose de reforço, 2,37%. Mas em Guarulhos, que fica na Grande São Paulo, 112 mil doses da vacina contra a Covid estão perto do vencimento. A prefeitura diz que as pessoas não apareceram para a segunda aplicação. A Tamila chegou cedo para se vacinar neste posto em Guarulhos e não pegou fila nenhuma. Ela aproveitou o primeiro dia de antecipação da segunda dose da Pfizer na cidade, que agora é aplicada com intervalo de 21 dias. Fiquei atenta aos prazos, aí eu vi quando antecipou, falei assim, aproveitar e já tomar, aproveitar que já antecipou. Como a gente trabalha com o público, né, é bastante importante a gente estar se prevenindo, né? O movimento tranquilo nos postos de Guarulhos hoje de manhã não é um bom sinal. A segunda maior cidade do estado conseguiu vacinar 100% do público-alvo com a primeira dose da vacina. Mas 120 mil pessoas ainda não voltaram para tomar a segunda. Se essas pessoas não aparecerem, o município pode perder até 112 mil doses da vacina, que estão para vencer a partir da próxima sexta-feira. A maior parte é da Pfizer, que tem uma logística de refrigeração mais complicada. Segundo a prefeitura, as doses chegam já descongeladas ao município e com o tempo de distribuição, sobra um período de apenas 25 dias para aplicar a vacina dentro da validade. Nós temos nos empenhado para trazer esses pacientes para dentro das nossas unidades. Então temos trabalhado com divulgação de mídia, feito posts, feito a busca ativa desses pacientes através dos nossos meios de comunicação. Os agentes de saúde também têm ido atrás desses pacientes de forma a convocá-los, né? De acordo com o governo de São Paulo, 4.200.000 pessoas estão com a segunda dose atrasada no estado. O governo diz que manda e-mails e mensagens de texto alertando para o prazo da vacina, mas que cabe a cada prefeitura fazer a busca ativa dessas pessoas. Na conta do Ministério da Saúde são 20 milhões de faltosos. A Confederação Nacional dos Municípios, que monitora as prefeituras, diz que não identificou outros casos de risco de vencimento de vacinas. Mas o número de atrasados preocupa. O município só tem aquelas doses para aplicar exatamente naquela população que aplicou a primeira e não for, poderá ocorrer vencimento de vacina. Nós estamos aí com mais de 1 milhão de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, né, buscando e mais motoristas, buscando as pessoas em casa ou indo vacinar em casa. A infectologista Miriam Dalben alerta, só a segunda dose garante a proteção contra a Covid. A gente sabe que de cada 10 pessoas que tomaram uma dose só 3 estão protegidas contra a variante Delta. Então, para as pessoas realmente ficarem protegidas, elas precisam dessa segunda dose. Então, não vamos deixar essas doses vencerem, não, que a gente custou ter vacina para todo mundo, né? O estado do Rio anunciou que vai voltar com as aulas totalmente presenciais na semana que vem. Além dos estudantes, os servidores de todas as áreas do governo também retomam os postos de trabalho. A partir de segunda-feira, as escolas da rede estadual voltam a receber todos os estudantes. A retomada de 100% dos alunos de forma presencial
foi anunciada hoje. Com o fim do rodízio de turmas, apenas o reforço continua remoto. A maioria dos profissionais de educação já está com o esquema vacinal completo. Serão 60 dias de aulas até o fim do ano letivo. O grande desafio para essa volta 100% presencial dos alunos vai ser reverter a evasão escolar durante a pandemia. As diretoras de escola, a equipe das escolas vem diariamente tentando resgatar esses alunos que estão em frequência, através de WhatsApp, de ligações, de buscas presenciais, e nós vamos intensificar ainda mais essa questão. 80 mil alunos tiveram menos de 75% de frequência nas atividades presenciais ou remotas no mês de setembro. Esse número representa quase 11% do total de alunos da rede estadual. Além das escolas, os funcionários públicos do estado vão voltar ao trabalho presencial. Quem já tomou as 2 doses da vacina ou a dose única deve contar 14 dias após a aplicação para voltar. Quem tomou só uma dose vai esperar para completar o esquema vacinal. Aqueles que não se vacinaram, mesmo com o calendário já tendo sido divulgado, ou seja, a revelia, também vão ter que voltar de forma presencial. Servidores com comorbidades vão continuar com o trabalho remoto. A UFRJ também anunciou que vai voltar aos poucos de forma presencial. Cada curso vai ter autonomia para decidir sobre o retorno. As aulas práticas e os trabalhos de campo da graduação, pós-graduação e extensão voltam a partir de novembro. Mas as aulas teóricas de alguns cursos só vão retornar de forma presencial em abril do ano que vem. O uso de máscara, claro, vai ser obrigatório. Será preciso comprovar todo o esquema de vacinas contra a Covid. Além disso, respeitar a capacidade máxima das salas e o distanciamento mínimo de 1,5 metro. E, se necessário, fazer revezamentos de estudantes como turnos diferentes. Os cursos da área da saúde já tinham voltado de forma presencial. Baseado em critérios técnico-científicos, devido à diminuição da transmissibilidade pelo coronavírus, nós decidimos pelo retorno gradativo e muito seguro e planejado. Um trecho da rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte paulista, está interditado há mais de 24 horas por conta da chuva. Na madrugada foi registrada a queda de 3 barreiras. O Pedro Melo é quem atualiza as informações. Olá, de acordo com a concessionária que administra a rodovia dos Tamoios, não há uma previsão de quando a rodovia será totalmente liberada. Por enquanto, ninguém sobe nem desce a serra. São mais de 20 quilômetros de interdição, que começa no quilômetro 58, no trecho de Paraibuna, e vai até o quilômetro 81, já em Caraguatatuba. De madrugada, 3 barreiras deslizaram, não havia ninguém no local, porque esse trecho de serra está fechado desde as 4 horas da tarde de ontem. Por causa das fortes chuvas que atingem a região, equipes da concessionária trabalham no local e monitoram as encostas na rodovia, que é o principal acesso ao litoral paulista. O bloqueio acontece sempre que os pluviômetros atingem 100 milímetros de chuva em 72 horas. A orientação da Polícia Rodoviária é para que os motoristas deem preferência a rotas alternativas, como a rodovia Mogi Bertioga e a rodovia Oswaldo Cruz. Pedro Melo para o Brasil TV. Na Bahia, a polícia investiga um ataque em um bairro de Salvador ontem à noite. Os criminosos fizeram vários disparos, 10 pessoas foram baleadas, 2 morreram. Moradores de Capelinha de São Caetano, bairro da periferia aqui de Salvador, viveram momentos de terror ontem à noite. Por volta das 6h30, um tiroteio aconteceu aqui na rua, nesse horário que a rua estava cheia, com muitas pessoas encerrando as atividades do dia, voltando do trabalho. 10 pessoas foram atingidas pelos disparos, 2 não resistiram. Uma das vítimas foi identificada como Rafael Cidade dos Santos, de 24 anos, que, de acordo com a polícia, era um dos alvos dos criminosos. As investigações ainda estão no início, mas a polícia acredita que esse caso tenha relação com a disputa entre facções rivais, facções de bairros vizinhos. Vídeos foram feitos logo após os disparos. Em um deles é possível ver algumas pessoas carregando uma das pessoas baleadas. Os moradores também comentaram o tiroteio nas redes sociais. O policiamento foi reforçado aqui no bairro.
E este ataque aconteceu exatamente uma semana depois que um outro tiroteio aconteceu na rua no bairro do Uruguai durante uma festa do tipo paredão. 6 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. Uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas mira 73 alvos em 9 estados. A base dessa investigação é o Amapá, onde um ex-deputado estadual foi preso. Vamos até Macapá com a Aline Ferreira. Olá, Marcelo. Segundo as investigações, Macapá funcionava como uma base operacional de um esquema de transporte de drogas para várias cidades do Brasil e também para países vizinhos, usando pequenos aviões. Os agentes da PF cumprem 49 mandados de busca e apreensão e 24 de prisão preventiva. No Amapá, 2 pessoas foram presas, entre elas o empresário Isaac Alcolumbre. Ele é primo do senador Davi Alcolumbre do DEM, que não é investigado. Isaac foi deputado estadual por 2 mandatos. De acordo com a investigação, ele é dono de um aeródromo usado como ponto de apoio pela organização criminosa. O local servia para manutenção e abastecimento das aeronaves. No aeródromo, agentes apreenderam vários carros de luxo. Na operação de hoje, a Polícia Federal também apreendeu uma grande quantidade de dinheiro vivo, real e dólar. Segundo os agentes da PF, parte desse dinheiro estava na casa de Isaac Alcolumbre. O valor total apreendido ainda não foi revelado. A Operação Vicária está sendo realizada em 9 estados. Os crimes investigados são tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa do empresário Isaac Alcolumbre declarou que ele não está envolvido com o tráfico de drogas e que isso será provado no processo. A assessoria do senador Davi Alcolumbre informou que soube da operação através da imprensa e que espera que a Polícia Federal cumpra de forma institucional o seu dever. Aline Ferreira para o Brasil TV. Na região do Triângulo Mineiro, a polícia apreendeu 700 quilos de maconha em Campina Verde. A Isabela Chagas tem as informações de Ituiutaba. A droga foi apreendida na noite de ontem na MG 497, em Campina Verde, que fica no Pontal do Triângulo Mineiro. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, durante a operação, eles abordaram 2 veículos e dentro de um deles foram localizados 700 quilos de maconha no banco traseiro e também no porta-malas. O motorista disse à polícia que pegou o veículo no Mato Grosso do Sul e seguiria para Goiás. 3 pessoas foram presas e levadas para a delegacia de Iturama, juntamente com a droga e os veículos apreendidos. Uma operação do Ministério do Trabalho em 2 municípios de Goiás resgatou 116 pessoas que trabalhavam em regime de escravidão numa fazenda. No alojamento improvisado no município de São Gabriel, em Goiás, nenhuma cama. Aqui, 116 trabalhadores, incluindo 5 crianças e adolescentes, aliciados em São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Piauí, foram resgatados em condições de trabalho degradantes. Segundo os auditores do Ministério do Trabalho, os trabalhadores recebiam apenas 2 refeições por dia, pagavam pelas próprias ferramentas de trabalho e passavam jornadas de até 12 horas retirando palha de milho para a produção de cigarros, nesta propriedade no município de Água Fria. Ontem, 69 trabalhadores que foram resgatados receberam os valores trabalhistas depois de uma negociação no Ministério do Trabalho. Entre eles o Albertino, que é do Maranhão. Ele buscava trabalho em São Paulo quando recebeu a proposta de trabalho. Ficou surpreso quando foi resgatado. Eu imaginei que fosse buscar alguma pessoa foragido, porque eu não tenho costume de ver essas coisas, né? E aí quem mais entende falou que era o Ministério, juntamente com a Polícia Federal, que tinha chegado para resgatar os trabalhadores que estavam servindo do trabalho escravo. Ele conta que o regime de trabalho era pesado. A gente acordava às 4 horas e trabalhava o dia todo. A operação começou no dia 13 de outubro e é comandada por auditores fiscais do trabalho. E contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público do Trabalho. Parte dos trabalhadores que hoje pela manhã ainda não tinham recebido os valores trabalhistas ficou hospedada neste hotel em Planaltina de Goiás. Os trabalhadores disseram que vieram de cidades de Minas Gerais com a promessa de trabalho e que foram trazidos por um homem identificado como Tatu, que não aceitou gravar a entrevista com a nossa equipe. A empresa responsável pela propriedade onde os trabalhadores estavam foi notificada para formalizar os contratos de trabalho e pagar todos os direitos trabalhistas retroativamente, que, segundo os auditores do trabalho,
somam R$900 mil. A operação em Água Fria e São Gabriel é considerada o maior resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão este ano no Brasil. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, determinou o afastamento do governador do estado de Tocantins, o Mauro Carlesse, do PSL, por 6 meses. A decisão ainda vai ser submetida ao plenário do STJ. Mauro Carlesse e o secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, também afastado, são alvos de uma operação da Polícia Federal, que investiga a suspeita de pagamentos de propina em relação aos planos de saúde dos servidores estaduais e também sobre obstrução de justiça. Ainda era de madrugada quando os 280 policiais federais desembarcaram em Palmas. Eles vieram em 2 aviões da FAB, 2 carros de luxo e documentos foram apreendidos no apartamento do governador do Tocantins, que fica na orla da Praia da Graciosa, região nobre da capital. A determinação do ministro do STJ, Mauro Campbell, foi afastar o governador Mauro Carlesse, do PSL, por 6 meses. O governador Mauro Carlesse é um dos investigados numa apuração sobre um suposto pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Os investigadores estimam que R$45 milhões foram pagos até o momento. Os agentes também apuram se o governador e outros integrantes da cúpula do estado obstruíram investigações. Ao todo, foram 57 mandados de busca e apreensão em 3 estados, mais o Distrito Federal. 50 servidores públicos foram afastados das funções, incluindo policiais militares, civis e o secretário de Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio. De acordo com a Polícia Federal, o governo do Tocantins removeu indevidamente delegados responsáveis por inquéritos de combate à corrupção, conforme as investigações avançavam e mencionavam expressamente membros da cúpula do estado. A PF diz ainda que há evidências da produção de documentos falsos para a manutenção dos interesses da suposta organização criminosa. Em 2018, Mauro Carlesse era presidente da Assembleia Legislativa quando assumiu o governo interinamente, depois do Tribunal Superior Eleitoral cassar o mandato do então governador Marcelo Miranda, do MDB. Carlesse foi eleito governador para um mandato tampão na eleição suplementar e reeleito em segundo turno nas eleições gerais do mesmo ano. A defesa do governador afastado, Mauro Carlesse, declarou que só vai se pronunciar depois de ter acesso ao teor da decisão. O secretário afastado, Cristiano Sampaio, ainda não se manifestou. A gente está aguardando um posicionamento do Palácio Araguaia, que é a sede do governo do estado do Tocantins. Veja a seguir, o ex-presidente da Vale e mais 15 pessoas indiciadas por homicídio na tragédia de Brumadinho deixam de ser réus. Brasil TV de volta. O Superior Tribunal de Justiça anulou o recebimento de uma denúncia do Ministério Público de Minas Gerais pelas mortes provocadas com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O STJ entendeu que os crimes apontados pelo MP devem ser julgados pela Justiça Federal e não estadual. Os 16 réus, incluindo o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, deixam de responder pelos crimes de homicídio qualificado, poluição e crimes contra a fauna e a flora, provocados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho no início de 2019. A tragédia matou 270 pessoas. Todos os 5 ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram pela extinção do processo que corria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que representa a Justiça Estadual. No ano passado, o tribunal aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas e tornou réus 11 funcionários da Vale e 5 da Tuvisud, empresa alemã responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem. Com a decisão do STJ, o caso pode ser julgado apenas pela 9ª Vara Federal de Belo Horizonte. O Superior Tribunal de Justiça aceitou um pedido da defesa de Schwartzman que alega que o rompimento da barragem atingiu áreas de sítios arqueológicos de responsabilidade da União. Também levou em consideração acusações do Ministério Público que apontam irregularidades em documentos da Agência Nacional de Mineração de âmbito federal.
Para o advogado, que representa várias famílias de vítimas, a decisão é um retrocesso que pode prejudicar indenizações e reparações. A Avabrum, Associação dos Familiares das Vítimas, luta para que, nesse caso, não ocorra uma justiça seletiva que pune pequenos furtos em supermercado e deixa livres criminosos endinheirados. A Justiça Federal nem começou o julgamento pela tragédia, já que o Ministério Público Federal ainda não apresentou denúncia. O MPF aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Federal que apura as causas do rompimento da barragem. A preocupação com a extinção do processo que corria na Justiça Mineira e a transferência para a Vara Federal é que se repita o que aconteceu em Mariana. Depois de quase 6 anos do rompimento da barragem de Fundão, ninguém foi julgado. O sentimento do movimento dos atingidos por barragens é de profunda indignação. Foi retirado a vida das pessoas e agora foi retirado o direito do povo de Brumadinho julgar a Vale pelos seus crimes e os demais acusados. O Ministério Público de Minas Gerais informou que vai recorrer da decisão do STJ. A mineradora Vale informou que não vai comentar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. A ONG Amazon divulgou hoje novos dados sobre o desmatamento da Amazônia no mês de setembro. A floresta perdeu diariamente uma área superior a 4.000 campos de futebol, uma área maior do que a cidade do Rio de Janeiro. O Ingo Miller é quem conta pra gente. Olá, Marcelo. De acordo com dados da ONG Amazon, que usa satélites para monitorar a floresta amazônica, a região perdeu uma área equivalente a 4.000 campos de futebol por dia no mês de setembro. O desmatamento total acumulado durante o mês é superior a 1.220 quilômetros quadrados. Essa área é equivalente ao município do Rio de Janeiro. Segundo o Amazon, este foi o pior mês de setembro nos últimos 10 anos, quando começou a medição da série histórica. E o estado do Pará foi quem mais contribuiu para o desmatamento. 39% da floresta derrubada durante o período analisado foi aqui no nosso estado. Marcelo. E a gente fala agora do preço do tomate, que anda lá nas alturas, né? O quilo está perto dos R$10, isso no centro-oeste paulista. Segundo os produtores, problemas com o clima fizeram com que muitos deles deixassem de plantar tomate. Aqui na CEAGESP de Marília, o produtor não perde tempo. Neste box, o principal produto é o tomate. Assim que a fruta chega do campo, passa por uma seleção, antes de ser enviada a supermercados e restaurantes. A CEAGESP é o ponto de encontro entre os produtores rurais e comerciantes da cidade e região. Por aqui, o preço da caixa de 22 quilos do tomate disparou. Se antes era vendida por R$80, R$90, agora está sendo comercializada a até R$160. O que aconteceu com o preço do tomate dele ficar tão alto foi a geada, que acabou com bastante tomate, né? A gente tinha 7.000 pés de tomate plantado. Nós perdemos 7.000 pés, recuperamos de novo agora que plantamos de novo. E foi por isso que teve a horta. Teve uma escassez de tomate, que todo mundo perdeu tomate na horta. Se a caixa sai mais cara do fornecedor, o produto chega em alta no mercado. Aqui o quilo está custando quase R$8, sendo que a média antes estava na faixa dos R$4,50. Sem condições, ainda mais lá em casa, que é bastante gente. Então não compro, infelizmente é isso. A gente conversando com os fornecedores, até eles ficam meio assim de dar uma resposta mais exata, mas eles não prevêem nenhuma baixa. O produtor que a gente compra direto, que é produtor rural, né? Tanto quanto o pessoal do Ceasa, todos eles continuam com o mesmo assunto, que vai continuar o mesmo preço. E essa alta no preço do tomate não influencia apenas os consumidores tradicionais. Imagina quem precisa comprar uma grande quantidade do produto. É o caso desse restaurante especializado em comida italiana. Por aqui, são de 10 a 15 quilos da fruta toda semana. Vai tomate em praticamente tudo, não tem jeito. No molho e também nos pratos, como nessa brusqueta, servida como entrada. Como eles usam a fruta no preparo das refeições, o tomate passa por uma seleção bem apurada. Tem que estar bonito, durinho. A busca por esse tomate não tem sido fácil, já que eles reclamam que a qualidade nos mercados não está das melhores. Com o quilo batendo os R$9, a gerente não sabe até quando eles conseguem segurar essa alta. Estamos esperando que ele volte ao normal, então a gente está arcando com essa despesa sem repassar para o cliente.
Brasil TV fica por aqui, te lembrando que hoje o Jornal Nacional começa um pouco mais cedo, às 7:55 da noite, hora de Brasília. Boa noite e até amanhã.